Atos capítulo 4, capítulo 14. Sabe, irmãos, a gente está numa série agora, e que é o tema da comunidade desse ano, né? Foi o tema da nossa conferência agora em abril, que é Fazendo Discípulos como Jesus. Não é um tema que a igreja gosta muito, né? Porque são alguns verbos no imperativo, algumas ordens do Senhor para nós, né? Agora a gente gosta de vir para a igreja e ouvir promessa. É muito bom ouvir promessa, de ouvir palavras de ânimo, palavras de fortalecimento. Isso é bom, isso é uma recomendação. Inclusive nós vamos falar sobre isso hoje também, né? O apóstolo Paulo nos instrui a respeito disso também. Nós precisamos admoestar, precisamos fortalecer, precisamos ajudar, levantar o que está caído. Isso é bom também. Mas nós precisamos estar atentos também, irmãos, muito atentos àquilo que Deus tem para nós em relação às implicações, né? Deus não te escolheu, Deus não separou você só porque você é bonito, porque você tem esses olhos azuis aí, porque você é cheiroso, porque você é bonzinho. Não, nós fomos escolhidos um dia. A graça que um dia nos alcançou e nos livrou de uma eternidade distante do Pai, esta graça precisa ser compartilhada. Então Deus nos alcançou, Deus nos salvou, para que um dia eu e você pudéssemos ser instrumentos para alcançar outras pessoas também. Amém? Quando a gente vê aquela implicação daquele verbo que diz, né? Portanto, ide e fazei discípulos, né? A gente pensa que é uma ordem para os pastores, uma ordem para os missionários, é uma ordem para os evangelistas. Não, esta é uma ordem para todo cristão. Você é um missionário lá no seu condomínio, você é um missionário lá na empresa onde você trabalha, você é um missionário lá na seção da fábrica que você trabalha, você é um missionário lá na sala da sua faculdade. Nós somos missionários onde quer que nós estejamos. E eu falo isso, irmãos, como é fácil hoje em dia, pregar o evangelho. As pessoas estão interessadas. Antigamente era um martírio, você tinha que transpor barreiras, tinha que quebrar muralhas para poder chegar até alguém. Hoje em dia não, você está nos lugares e o assunto surge naturalmente, as pessoas querendo saber a respeito de Cristo, querendo saber a respeito da transformação, da mudança de vida. Quando Jesus diz, né, que os campos estão brancos, né? Quando os campos estão brancos de trigo, irmãos, não é porque já está no tempo de colher, é porque já está passando do tempo de colher. Quando eles ficam brancos, se você não colher, eles estragam, apodrecem. Então, e é esse tempo que nós estamos vivendo. Fique atento, tenha sensibilidade. Talvez o seu vizinho lá, ele está desesperado para ouvir a palavra que um dia te alcançou. Talvez seu colega da faculdade, talvez o seu cunhado, talvez seu colega lá na empresa está desesperado para ouvir aquela palavra que um dia te alcançou. Amém? E eu creio que Deus nos separou, Deus nos levantou. Bendito será quem trouxer um copo de água para o pastor, hein? Bendito sois vós entre os homens, Amauri. Uma salva de palmas para Amauri, irmãos. Irmãos, ele está fazendo academia agora. Está fazendo academia, está indo na academia. Diz que é todo dia, né? Já perguntei para ele lá, disse que foi uns 2, 3. Foi quantos dias de semana? Amém. Vamos. Visão profética, irmãos. Vamos olhar com a visão profética de que ele vai pegar firme aí. Amém. Amém. Estou com a garganta meio arranhando aqui, irmãos. Então, continuando aí. Você achou? Atos capítulo 14. Nós vamos ler a princípio do versículo 21 ao versículo 25. Diz assim. Aliás, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu perdi uma Bíblia, não sei onde eu larguei, uma Bíblia parecida com essa, NVT. Se você achou em algum lugar, se você souber onde ela está, você me avise. Perdi a minha Bíblia NVT, irmão. Isso aqui é uma Bíblia antiguinha, só que as letras são tão pequenininhas, mas tão pequenininhas que é uma luta. Então, se eu falar alguma palavra errada aí, você me corrija, tá? Mas eu creio em Deus que esse óculos aqui eu vou conseguir enxergar. No dia do nosso jantar, aí eu larguei ela em algum canto, já revirei minha casa inteira e não achei. Deve estar por aqui em algum canto. Vamos lá. Atos capítulo 14, a partir do versículo 21, diz assim. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio, Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Aqui está falando a respeito de Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Versículo 23.
Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles encomendaram ao Senhor e em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atalaia. Pai querido, esta é a sua palavra, Senhor. Faz mais uma vez nessa manhã, fala conosco de maneira especial, que esta palavra penetre no nosso coração, a começar de mim, Senhor, como um punhal, e que nós possamos sair daqui hoje ainda mais encorajados, ainda mais renovados e ainda mais apaixonados pela Tua palavra. Nós te agradecemos e te bendizemos, no santo nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, como eu estava dizendo na pequena introdução que eu fiz anteriormente, você já parou para pensar o porquê que o Senhor te escolheu, o porquê que Deus te separou? Às vezes nós olhamos para a nossa vida, irmãos, e olhando para a nossa vida e olhando para a vida de outras pessoas, às vezes pessoas que nós queremos muito bem, às vezes até que fazem parte do nosso convívio, fazem parte da nossa família, e você fala assim, mas por que Deus ainda não alcançou o Zé? Por que Deus ainda não alcançou o meu cunhado? Por que Deus ainda não alcançou o meu patrão? Meu patrão é tão bom, um cara tão generoso, só falta... Sabe aquelas pessoas que você conhece, que você diz assim, esse cara tem tudo, só falta se converter. Quantos conhecem pessoas assim? Eu conheço, irmãos, pessoas generosas, pessoas amorosas, pessoas que são, só falta se converter. Eu falo, Senhor, e você já pensou nisso? Aí você olha para a sua vida, cheio de debilidade, cheio de falhas, cheio de defeitos, cheio de manias. Aí você olha para a sua vida e fala assim, a mim o Senhor olhou com um olhar de misericórdia e me alcançou, mas ainda não alcançou o meu cunhado, que é um cara tão legal, ainda não alcançou o meu patrão, ainda não alcançou o meu vizinho, que cara bacana, ainda não alcançou a minha professora, que mulher legal. E a gente olha para nós e a gente vê e diz assim, pensa, né? Que graça maravilhosa me alcançou, mas esta graça precisa alcançar as pessoas também. Então, muitas vezes eu me pego pensando nisso. Eu conheço pessoas, irmãos, maravilhosas, pessoas generosas, pessoas que dão aula de generosidade, pessoas que exalam Jesus, sem conhecer Jesus, sem declarar que são de Jesus. Pessoas boas, generosas, pessoas que vivem para ajudar os outros. Eu já falei para vocês, meu sogro e minha sogra eram assim mesmo antes de conhecer Jesus, né? Meu sogro e minha sogra viveram, né? Meu sogro é vivo ainda, minha sogra faleceu, mas são pessoas que a vida inteira viveram para ajudar outras pessoas. E tem um monte de gente aqui, eu não vou citar alguns, porque senão eu acabo pecando e esquecendo de outros. Mas viveram assim, mesmo sem conhecer. Graças a Deus, depois tiveram um encontro com Jesus. E a primeira coisa que meu sogro e minha sogra foram fazer quando entregaram a Jesus, foram cuidar da ação social da igreja lá de São Mateus. Porque a vida deles era isso, é cuidar, fizeram isso a vida inteira. Quando se converteram, foram continuar fazendo isso dentro da igreja, Alexandre. Então, e às vezes, irmãos, a gente não compreende. Agora, isto é responsabilidade, nós precisamos entender, isto é responsabilidade minha e sua. Tem um texto que quase todos os domingos eu falo aqui, que é o texto que eu amo, que é o texto lá de João 15,16, que diz assim, não fosseis vós que escolhesseis a mim, eu vos escolhi a vós para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, e tudo aquilo quanto pedirdes em meu nome, eu vos concederei. Primeira ótica que nós precisamos ter a respeito desse versículo é, eu preciso ter a consciência, a decisão foi a minha. Daqui 2 semanas nós vamos ter batismo aqui. Daqui 2 semanas vamos ter uma festa linda aqui. Nós vamos ter o nosso encontro, Vida Vitoriosa, e algumas pessoas vão se batizar. A decisão são dessas pessoas que decidiram, eu vou me batizar. Algumas pessoas ainda estão indo, pastor, eu não estou preparado. Pastor, eu ainda não, acho que eu não passei pelo processo ainda. Eu sempre digo, olha, preparado para o batismo você nunca vai estar. Se tem um engano que o diabo tenta colocar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, é esse. Você ainda não está preparado. Você ainda não está preparada. Nunca estaremos preparados. Agora, essas pessoas que vão se batizar, a decisão, o passo foi delas. Elas foram evangelizadas, talvez por alguns de vocês aqui. Elas foram evangelizadas, talvez pelo testemunho de cada um de vocês. Como dizia Spurgeon, né? Pregue, se for necessário, use palavras. Elas foram evangelizadas por alguma outra pessoa, estava num processo aqui, foi só o passo final. Mas a decisão foi delas. Entretanto, irmãos, o texto diz que o Senhor nos escolheu. Todos nós estávamos condenados à morte.
todos nós estávamos condenados a passar uma eternidade distante do Senhor. E eu posso com vocês aqui, eu posso ser mais claro, uma eternidade distante do Senhor é uma eternidade nas trevas. Todos nós estávamos condenados a isso. E todos nós, quando nascemos com uma natureza má e perversa. E se nós não tivermos um encontro com Jesus, uma experiência com Jesus, reconhecermos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa eternidade, a eternidade desta pessoa que não tiver uma experiência com Jesus, é fadada a passar uma eternidade distante do Pai, distante de Cristo Jesus. Agora, quem são esses instrumentos para que isso seja mudado? Nós somos esses instrumentos. E o que estava acontecendo aqui, irmãos? Aqui é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé. O Senhor, o Espírito Santo do Senhor levantou o apóstolo Paulo e levantou seu companheiro Barnabé para que fizesse tudo isso que nós temos hoje como conceito de igreja, tudo isso que nós temos hoje como conceito de organização igreja, nós nos reunimos como igreja. Isso começou lá atrás, com estes homens aqui. E Paulo e Barnabé foram os primeiros que entenderam aquilo que Jesus disse lá atrás, antes de partir. Portanto, ide e fazei discípulos. Paulo, na sua conversão, na sua ousadia, e letrado como ele era, com toda a sua ousadia, Paulo diz: o que eu recebi, essa graça maravilhosa que eu recebi, isso não pode ficar só para mim, eu preciso compartilhar, eu preciso distribuir isso. E aí, irmãos, Paulo e Barnabé, e eles são guiados, mas são guiados por quem? Olha lá, volte uma página aí, olha o que diz lá no capítulo 13, versículo 1, 2 e 3. Hoje vai ser um sermão bem textual. O que diz aí, ó? Versículo 1, 2 e 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestre: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Olha quem os convocou, olha quem os chamou. O Espírito Santo do Senhor: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Olha que coisa, irmãos, a igreja estava começando, eles estavam experimentando algo ali sobrenatural. Mas estes homens, aqui diz que havia profetas, mestres, pastores, eles estavam ali reunindo. Mas o Espírito Santo os impeliu, o Espírito Santo falou com ele: olha, levantem Paulo e Barnabé e os enviem para a obra que eu tenho sobre a mão, para colocar diante deles. E aí, a partir daqui, irmãos, a partir dessa direção do Espírito Santo, essa direção que o Senhor deu a homens cheios do Espírito Santo, a partir daqui eles saem para esta primeira viagem missionária. E foi uma viagem, irmãos, uma viagem muito frutífera, porque se nós lermos o capítulo todo, o capítulo 13 e o capítulo 14, a gente percebe aqui que eles foram muito frutíferos. Paulo passa por muitas regiões, ele entende, eles estavam reunidos na igreja, mas eles percebem, tanto os líderes como Barnabé e o apóstolo Paulo, eles percebem que a igreja, nós como igreja, nós precisamos ser uma agência de missões. Se a igreja não entender o seu papel, que é a partir da igreja que nascem outras igrejas, isso tinha acabado. Então eles param de ficar olhando para o próprio umbigo e eles entendem aquilo que nós estamos experimentando aqui, aquilo que Deus está fazendo aqui entre nós. Nós precisamos, não é só em Jerusalém, nós precisamos, a partir daqui, abrir outras agências missionárias, outras reuniões, para que outras pessoas sejam alcançadas também. E a partir dali, irmãos, eles entendem, a igreja é levantada como uma agência missionária, para alcançar outras pessoas também. A igreja passa a ser uma agência de missões. E sabe, irmãos, que a gente percebe, que nessa primeira viagem missionária, eles passam por muitas regiões. Eles passam pela Galácia, passam por Chipre, passam por Antioquia.
E lá no final do versículo 14, do capítulo 14, onde nós acabamos de ler aqui, do versículo 21 ao versículo 25. Eles estão no final dessa viagem. Eles estão no final dessa viagem. E sabe, irmãos, o que a gente vê aqui, que quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo, quando nós recebemos uma ordem do Espírito Santo, e estes homens foram guiados pelo Espírito Santo, a chance do resultado ser positivo, a chance do resultado ser muito bom, é enorme, é enorme. E aqui eles começam a fazer uma avaliação do sucesso que essa primeira viagem havia. Eles viajam mais ou menos por aproximadamente 1 ano. E durante esse 1 ano, várias igrejas são abertas. Várias igrejas, vários locais de pregação, locais de oração, várias pessoas são alcançadas por intermédio do Espírito Santo através da vida do apóstolo Paulo e de Barnabé. Mas por quê, irmãos? Em primeiro lugar, a igreja entendeu o seu papel. Aquilo que de graça eu recebi, de graça eu preciso oferecer. Em primeiro lugar, a igreja entende o seu papel de agência missionária. Em segundo lugar, eles entendem, por intermédio do Espírito Santo, que eles precisam enviar missionário, que a coisa não vai acontecer por osmose, a coisa não vai acontecer eu já vi alguns relatos, vocês já devem ter visto aqui alguns testemunhos, irmãos, tem acontecido muitos casos, e isso já vem de algum tempo, e agora mais ainda, e essas experiências têm acontecido muito aos muçulmanos. O Espírito Santo de Deus tem dado essas experiências aos muçulmanos. Muitos muçulmanos, eu já vi vários testemunhos na internet, em igrejas também, vários testemunhos de que muçulmanos são visitados em sonhos. Quantos já viram isso? Porque a palavra para essas pessoas, e é uma estratégia do Espírito Santo, a palavra para essas pessoas é muito difícil, tal é a perseguição, está vendo a guerra aí. Então, e essas pessoas, como que elas têm tido um encontro com Jesus? Através de sonhos. O Senhor tem visitado-as pessoalmente, através de sonhos. E aí depois que eles despertam daquele sonho, daquele encontro com Jesus, a vida é completamente transformada. O sujeito pode perder família, pode ser condenado à morte, pode ser condenado à forca, mas é uma experiência tão sobrenatural, assim como a experiência do apóstolo Paulo, que o sujeito ele abre mão de tudo. Se precisar abrir mão da família, ele abre. Se precisar abrir mão da liberdade, ele abre. Se precisar abrir mão, de uma perna, ele abre, porque é uma experiência tão forte, tão pessoal, que não tem como retroceder, não tem como voltar atrás. Mas a igreja que entende que aquilo que eles haviam recebido, aquilo que eles estavam experimentando, guiados pelo Espírito Santo, eles entendem, a partir de agora, nós somos uma agência missionária. E aí, tanto Paulo como Barnabé saem em missão, e começam a abrir igrejas em tantas cidades. Agora, olha o que diz o versículo 21 do capítulo 14, diz assim: eles pregaram boas novas naquela cidade, e fizeram muitos discípulos. Então voltaram a Listra, Icônio e Antioquia. Ou seja, irmãos, eles entenderam que o trabalho principal deles não era abrir igreja, não era abrir ponto de pregação, não era criar instituição, nada disso. Eles entenderam que o papel principal deles era fazer discípulos. E o que é fazer discípulos? Fazer discípulos é ajudar pessoas, ensinar pessoas menos experientes do que eu, com menos experiências do que eu, a serem parecidas com Jesus. Então eles entenderam isso. E aqui no versículo 21 diz que por onde eles pregavam as boas novas naquela cidade, eles fizeram discípulos. Sabe, irmãos, o que eu entendo aqui? Sabe o que eu entendo aqui? Que a autoridade que foi dada a eles por intermédio do Espírito Santo facilitou completamente o trabalho deles. Eu sempre digo isso aqui, irmão. O Senhor Jesus, antes de partir, ele diz: olha, permaneçam em Jerusalém até que do céu vocês sejam revestidos do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus sabia que se aqueles homens, aquelas mulheres não fossem revestidos do Espírito Santo de Deus, na primeira dificuldade, na primeira luta, na primeira enfermidade, na primeira batalha, eles abandonariam tudo, assim como muitos fizeram. Preguei aqui
A respeito de João no capítulo 6, discípulos ou multidão. A multidão na primeira palavra dura, na primeira palavra ríspida que o Senhor deu, eles vazaram, partiram. E o Senhor sabia, estes homens, essas mulheres, estes homens e essas mulheres que vão permanecer, eles precisam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque se eles não forem cheios do Espírito Santo de Deus, na primeira luta, na primeira dificuldade, eles vão me abandonar e vai parar tudo. Então por isso que eu e você, irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Está sem vontade de vir para a igreja, é falta do Espírito Santo de Deus. Está sem vontade de orar, é falta do Espírito Santo de Deus. Está sem vontade de trabalhar, é falta do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E estes homens eram cheios do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus dava-lhes autoridade, assim como dá para mim e para você, autoridade para falar a respeito de Cristo, para falar a respeito das experiências que eles haviam tido. E através dessa experiência, e através do poder do Espírito Santo, muitas pessoas foram alcançadas e muitas igrejas foram inauguradas e fundadas por intermédio do ministério de Paulo e de Barnabé. Agora, irmãos, isso não é uma missão dada apenas a estes homens. Isso não é uma missão. A gente precisa entender, se você estudar a história do Brasil, o nosso país, irmãos, o nosso país não foi só colonizado por europeus, não. O nosso país foi evangelizado por europeus e americanos. Então, se não fossem os americanos e europeus, que tinham vidas luxuosas, vidas boas lá na Europa, nos Estados Unidos, se um dia esses homens não decidissem largar todo o seu conforto, toda a sua vida boa, sua igreja bem estruturada, e vir para cá, para o Nordeste, para São Paulo, para Belém, para fundar igrejas aqui, talvez hoje o número de evangélicos, ou o número de pessoas que tivessem uma experiência com Deus, seria um número ínfimo. Você sabia, irmãos, há um entendimento aqui, nós vemos um país tropical, né? Nós estamos em pleno inverno e eu já estou suando aqui. Nós vemos um país tropical. E eu me lembro, irmãos, que assim que eu me converti, até uns 10 anos atrás, acho que até um pouquinho menos, nós pregávamos com terno e gravata. Eu lembro que quando eu era diácono lá em São Mateus, e depois pastor, você não podia subir no púlpito nem com o paletó aberto. Era terno, gravata e o paletó fechado. Você podia, embaixo do púlpito, o paletó aberto. Você subia, tinha que fechar o paletó. Então, aí eu sempre ficava pensando, né, por que paletó nesse... Imagina no Nordeste, irmãos, as Assembleias de Deus lá no Nordeste. Em Salvador, no Recife, no Sertão. E o porquê disso? Isso é uma tradição, irmãos, que os europeus, os missionários europeus e os missionários americanos trouxeram para a nossa igreja. E que é mantida até hoje. E eu não tenho problema nenhum com isso. Acho muito bonito e gostava muito. Porque para se apresentar, para cultuar o Senhor, a gente precisa pôr a nossa melhor roupa. E talvez a sua melhor roupa seja uma bermuda bonita, uma camisa bonita, seja um boné, E eu nunca discuti a respeito disso. Os europeus entendiam que para cultuar o Senhor, eles precisam estar bem trajados, de terno e gravata, as mulheres com o seu melhor vestido, com o seu melhor casaco. Então isso foi uma herança que foi deixada para nós. Agora, por quê? Estes homens que evangelizaram o Brasil há 100 e poucos anos atrás, eles, assim como o apóstolo Paulo e assim como Barnabé, eles entenderam que esta missão de fazer discípulo é dada a todo aquele que tem uma experiência com Deus. Todo aquele que tem uma experiência com Deus. Então, eu e você precisamos ter esse entendimento, irmãos. Eu e você precisamos ter esse entendimento, que esta é uma responsabilidade minha, esta é uma responsabilidade sua. Pastor, eu não consigo ganhar nem os da minha casa. Tudo bem, Jesus disse isso. Jesus também, você sabia que os irmãos de Jesus, os irmãos de sangue de Jesus, se converteram depois da sua morte? Os irmãos de sangue, os filhos de Maria, irmãos de Jesus, se converteram depois da morte e ressurreição de Cristo. Enquanto Cristo era vivo, ele não havia se convertido. Isso não te desautoriza a pregar o Evangelho, a falar a respeito das boas novas. E deixa eu falar um negócio para você, irmãos. As pessoas estão dispostas a ouvir. As pessoas estão dispostas a ouvir aquilo, a sua experiência, aquilo que você experimentou em Cristo Jesus. Agora, para isso eu preciso dar o primeiro passo. Para isso eu preciso ter a ousadia de falar a respeito das coisas. E o Espírito Santo, assim como deu autoridade para Paulo, assim como deu autoridade a Barnabé, assim como falou aqueles mestres, aqueles pastores, aqueles profetas, naquela reunião em onde estava
Paulo e Barnabé, assim como falou aqueles homens, este mesmo Espírito Santo dá autoridade a mim e a você, para que quando nós falarmos, a palavra sair com autoridade. Quantos creem nisso? Amém. Dá autoridade para mim e para você. E você não precisa ser letrado, você não precisa ser teólogo, você não precisa ser mestre em Bíblia, não. Nada disso. Olha o que diz lá. Esse aí eu queria que você lesse. Vai lá em Mateus, no capítulo 16. Há um texto muito conhecido. Eu quero tratar um pouco a respeito disso. Mateus, capítulo 16. Texto muito conhecido, eu tenho certeza que você conhece. Mas tem tudo a ver com o que eu estou tratando aqui. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Olha o que diz aí. Diz assim: então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua. Pastor, o que é esse negócio de tomar a cruz? O que é esse negócio de tomar a cruz? O negócio de tomar a cruz, irmãos, não é eu colocar uma cruz nas minhas costas e vou pagar uma promessa, eu vou daqui até a Aparecida do Norte, eu vou daqui até não sei aonde. Não é nada disso. Carregar a sua cruz é saber que por causa do Evangelho, por causa de Cristo Jesus, nós vamos sofrer muitas coisas. Que por causa de Cristo Jesus, por causa de professar a nossa fé, nós precisaremos abandonar muitas coisas. Isto é carregar a cruz. Isso é pagar o preço. Quando Jesus fala aqui, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ele está dizendo, olha, negue as suas vontades, negue a sua carne, negue os seus desejos, porque a partir disso, você será abençoado. Então, agora, ser crente, irmãos, não é ser membro de uma igreja. Ser crente é muito mais do que isso. Ser crente é ser um discípulo de Jesus. É ser um discípulo de Jesus. Alguém que abre mão da sua própria vontade. Eu falei aqui a semana passada também, né? A diferença do dicionário, do discípulo e da multidão. A multidão se reúne necessariamente por aquilo que pode conquistar, por aquilo que pode lhe trazer algum benefício. Discípulo não. Discípulo, ele é aquele que está disposto a ouvir o seu mestre e aquele que está disposto a se empenhar em fazer aquilo que o seu mestre ensina, abrindo mão, muitas vezes, dos seus interesses pessoais. Isso é ser discípulo. Então, ser crente não é ser membro de uma igreja. Ser crente é ser um discípulo parecido com Jesus, fazer a vontade de Cristo. Sabe, irmãos, e infelizmente, hoje nós vivemos dias de que parece que a igreja está cheia de gente que quer se reunir, mas não quer renunciar. Não quer renunciar. Agora, uma vida com Deus sem renúncia, há uma anomalia aí. Não tem como as duas coisas caminhar junto. Andar com Deus sem renúncia. Andar com Deus implica em renunciar muitas coisas. Sabe, irmãos, há um perigo muito grande nas igrejas nos dias de hoje. Pessoas que não se tornam discípulos, se tornam membros de igreja. E acham que a igreja é um lugar que vai lhe oferecer um bom serviço espiritual. Eu preciso lá para ouvir aquilo que me faz bem. Eu preciso lá para ser encorajado. Eu preciso ir lá para ouvir uma palavra de ânimo. Eu preciso ir lá para ser renovado. Todas essas coisas fazem parte também, porque a palavra de Deus nos anima, a palavra de Deus nos encoraja, a palavra de Deus nos traz ânimo novo, a palavra de Deus nos renova, tudo isso. Mas não só isso. A palavra de Deus nos exorta também para as nossas obrigações, para as nossas implicações, aquilo que nós precisamos fazer. E infelizmente, muitas igrejas estão voltadas para isso, apenas para aquela palavra motivacional. E aqui você não vai ouvir, você pode até ouvir palavra que te encoraja, mas baseada na palavra do Senhor. Nós precisamos, irmãos, entender qual o nosso papel como discípulo do Senhor, qual o nosso papel como igreja do Senhor, porque se nós não entendermos isso, irmãos, o nosso cristianismo está falho, nós não seremos abençoados. E se tem alguém que gosta de galardoar, se tem alguém que gosta de recompensar, é o Senhor Jesus.
É o Senhor Jesus. Eu já disse para vocês, irmãos, que no início do meu ministério, logo quando eu me converti, o pastor me disse assim, falou: Josimar, aprenda uma coisa: quanto mais você cuida das coisas do Senhor, mais Deus cuida das suas coisas. E é algo que eu tenho experimentando, irmãos, ao longo de quase esses 30 anos que eu tenho experimentado na minha vida. E é uma verdade genuína. Versículo 22, olha o que diz aí. A hora está passando rápido demais. Versículo 22, diz assim: fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para encontrarmos o reino de Deus, ou para estarmos no reino de Deus. Sabe, irmãos, ele diz aí, né, fortalecendo, encorajando e passando por tribulações. Ou seja, nós precisamos realmente, sabe, eu sou encorajado pelo Senhor, mas eu também preciso encorajar. Eu sou fortalecido pelo Senhor todo domingo, toda quinta-feira lá na célula, ou quando eu estou sendo discipulado pelo meu irmão. Mas eu também preciso fortalecer alguém. Eu passo por tribulações, mas as minhas tribulações ajudam a superar as tribulações, talvez as mesmas tribulações que as pessoas que andam comigo passam também. Então, Jesus nos ensina em todas as áreas. Eu posso passar por tribulações, eu posso passar por lutas, mas essas tribulações e essas lutas que eu passei, vai me dar autoridade para ajudar aquele irmão, aquela irmã, quando estiver passando pelo mesmo problema, ou por uma dificuldade parecida, eu possa compartilhar com ele como eu lidei com isso. Então nós precisamos ter esse entendimento. Olha o que acontece aqui, irmãos, para a gente entender, né? Para a gente fazer uma diferença do mimimi que se vive hoje. Tem gente que não vem na igreja, irmãos, porque está frio. Tem gente que não vem na igreja porque está com dor de cabeça. Tem gente que não vem na igreja porque está chovendo. Tem gente que não vem para a igreja porque acordou mal-humorado. Vamos ver como que era com Paulo. Olha só. Olha como era com o apóstolo Paulo. Olha o que diz aí no versículo 20, do mesmo capítulo 14. Para a gente encorajar um pouquinho a nossa vida. Versículo 19. Então, alguns judeus chegaram a Antioquia e de Icônio, e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Irmãos, alguns judeus começaram a envenenar aqueles que estavam ouvindo a palavra de salvação. Começaram a envenenar aqueles que estavam ouvindo a palavra. E começaram a atiçar. Aí diz o texto aqui que Paulo foi apedrejado a ponto de desfalecer. Ele foi apedrejado. Continuando o versículo 19. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Paulo estava junto com o Barnabé, pregando a palavra de Deus, anunciando as boas novas, fazendo aquilo que Deus havia ordenado, guiado pelo Espírito Santo, com a autoridade daqueles que estavam acima dele, tudo certo. Aí de repente, irmãos, ele é apedrejado ao ponto de desmaiar, ao ponto daqueles de Ediel, que arrastaram ele para fora da cidade, imaginando que ele havia morrido. Eu fico pensando, irmão, se fosse eu ou você numa situação dessa, a gente fala: que Deus é esse? Que Deus é esse que me abandonou? Estou fazendo tudo certo, estou debaixo da autoridade, estou debaixo da direção do Espírito Santo, estou anunciando as boas novas, e o Senhor me permite que algo assim aconteça sobre a minha... Eu não quero mais saber de nada, eu vou desviar, eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber de Barnabé, eu não quero mais saber de nada, eu vou me embora, eu vou cuidar da minha vida. Eu acho que talvez 99% das pessoas que estão aqui, incluindo eu, talvez tivéssemos a mesma reação. A mesma reação, porque nós somos assim. Nós achamos que o reino de Deus, que é a igreja, é uma agência de benfeitorias para suprir as nossas necessidades, apenas isso. Mas aqui, ó, o alerta que está lá em Mateus 16: então disse os discípulos: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ou seja, muitas dificuldades virão, muitas lutas virão, pelo fato de eu seguir e anunciar Jesus Cristo. Agora, você está disposto a pagar esse preço? Você está disposta a pagar esse preço? Então, diz o texto aqui que o apóstolo Paulo foi apedrejado, foi detonado. Mas aí continuando, olha o que diz o versículo 20. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo,
Olha só, ele está caído desfalecido, estava tido como morto. Aí os discípulos se juntam em volta dele, aqueles que faziam parte do trabalho com ele. Se juntam em volta dele. Ele se levantou e voltou à cidade. No dia, o que está escrito aí, irmãos? No dia, ele e Barnabé partiram para Derbe. Sabe, irmãos, tem um monte de crente aí, mimimi. Tem um monte de crente aí, dodóizinho, que passa por qualquer tribulação, qualquer dificuldade, quer largar tudo, quer abandonar, e fica um mês fora, uma semana fora, 15 dias fora, um ano fora. Estou de mal com Deus. Eu já ouvi isso de pessoas. Ah, pastor, eu estou de mal com Deus. Já ouvi isso. E talvez você tenha tido nos seus relacionamentos íntimos com Deus, talvez você tinha, Senhor, mas por quê? Você já tenha brigado com Deus como Jacó. E diz o texto aqui, irmãos, que depois dessa situação, no dia seguinte, o apóstolo Paulo levantou, arregaçou as mangas, limpou as feridas e foi continuar a obra de Deus. Porque ele sabia quem o havia chamado, ele sabia quem estava à frente daquele trabalho, ele sabia quem havia permitido. Se eu fui apedrejado, se eu fui humilhado, se eu fui espancado, Deus tem alguma coisa nesse negócio. Deus quer nos ensinar alguma coisa. E no dia seguinte, ele parte para continuar a obra que o Senhor havia começado através da vida dele. Então, é isso que precisa ficar para mim e para você. Deixa eu falar um negócio para você. Talvez amanhã, irmãos, talvez amanhã, aquilo que você está esperando não venha. Talvez amanhã aquela notícia que você está esperando não venha. Aí você sai daqui hoje, que culto maravilhoso, que tempo bom, tive com os irmãos, aí comi um brownie lá no final, foi tão legal, que culto gostoso. Domingo passado eu recebi tantas mensagens, pastor, mas que mensagem maravilhosa, pastor, o azeite desceu, que tempo gostoso, que louvor. E aí na primeira notícia ruim que você levanta, que você acorda, na primeira notícia, já quer estragar seu dia. Agora, irmãos, a gente olha para a vida desses homens e mulheres apaixonados por Deus, que entendiam qual era a sua missão, qual era o seu chamado. Nada os impedia, irmãos, nada os impedia. Estes homens até na hora de morrer, o Senhor os avisou, é chegada a minha hora, estou partindo, já cumpri a carreira, combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Até isso, Paulo foi avisado. Quando ele escreve a carta para Timóteo, ele diz: Timóteo, vem depressa, não espera o inverno passar não, porque se você esperar, eu não estarei mais aqui. Ele sabia que era a última vez que ele escrevia para Timóteo, era a última vez que ele falava com Timóteo, porque ele sabia, tudo aquilo que foi me colocado à mão, eu cumpri. Agora você imagina onde esse homem está hoje, irmãos. Vocês imaginam onde esse homem está hoje? Passar por tudo que ele passou, fazer tudo que ele fez e saber, a minha hora chegou, vou ficar sossegadinho agora. Então, a gente precisa ter esse entendimento que nós somos guardados pelo Senhor. Nós somos convocados e guardados pelo Senhor. Amém? Amém? No dia seguinte, aí fica uma pergunta para o meu e para o seu coração. Como você reage diante das dificuldades? Como que você reage quando vem uma notícia ruim? A Marisa comprou um carro novo, né, irmãos? Aí hoje, a primeira coisa que ela foi fazer quando ela foi ligar o carro não funcionou. Aí tá lá o carro travando tudo lá, né? Chega agora em casa, não tem que resolver, porque o carro não quer funcionar. Então assim, logo no domingo de manhã, ontem antes dela ir dormir, eu tinha descido para passar essa mensagem para o papel. E aí eu falei para ela, eu entrei no quarto, ela estava lá no quarto, aí eu entrei para ela e falei assim, eu estou tão feliz, né? Falei mais ou menos assim para ela, estou tão feliz, eu desci com um negocinho na cabeça e Deus foi me dando tanta coisa, eu tive que parar, senão ia dar umas 4, 5 páginas. Aí ela até falou, que bom, né? Não sei o que, brincou, fez umas brincadeiras bobas lá que ela faz, né? Chamou de queridinho de Deus e tal. Você precisa orar mais, imagina se você orasse mais, como que ia ser. Nem uma durinha, né? Eu estava tão empolgado e acordei tão empolgado com o coração. Aí eu fui acordado hoje com a Marisa me acordando dizendo, o carro não funciona. Mas irmãos, ela falou, eu vou a pé. Eu falei, depois eu vou. Meu futuro genro ali, está na fase da aprovação ainda, meu futuro genro ali me deu uma caroninha, está tudo resolvido. Agora, é claro que é um probleminha bobo, irmãos, mas como que a gente lida com as dificuldades?
Como que a gente lida com as dificuldades? Nós somos detentores das promessas de Deus. Nada pode impedir. A única pessoa que pode impedir a promessa de Deus se cumprir na sua vida, responda assim: sou eu. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala, a única pessoa, fala com autoridade, a única pessoa capaz de impedir a promessa de Deus na sua vida, não é sua sogra, não é sua esposa ou seu marido, não é sua tia, não é seu patrão, não é o Lula, não é o Bolsonaro, é você. Nós somos os únicos, irmãos, capazes de impedir a promessa de Deus sobre a nossa vida, com as nossas atitudes. O apóstolo Paulo podia ter se levantado, pegado as suas coisas, ele era um homem culto, um homem rico, um homem preparado, ter largado tudo e ido embora. Mas a experiência que ele havia tido com o Senhor, nada abalava a experiência que ele havia tido com o Senhor. Ele levantou, sacudiu a poeira, limpou as feridas e foi adiante. Amém? Vamos lá, versículo 23. Olha o que diz aí o versículo 23. Diz assim: Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles encomendaram ao Senhor em quem havia confiado. Sabe, irmãos, diz o texto aqui que por onde eles passaram, o Espírito Santo se moveu e eles levantaram, além das pessoas que se converteram, além daquelas pessoas os discípulos que eles fizeram, além disso, eles levantaram ali presbíteros, levantaram homens e mulheres dispostos a servir na igreja, dispostos a dirigir a igreja, dispostos a trabalhar, homens e mulheres que eles trabalhavam mais, que se tornaram mais experientes, que se colocaram à disposição. Olha, Barnabé e Paulo, tudo aquilo que nós recebemos de vocês, nós queremos passar para as pessoas menos experientes, e assim se nasce uma igreja. Irmãos, eu volto a dizer, eu sou um pastor muito feliz, eu não tenho frustração nenhuma na minha vida. Sou muito feliz, primeiro que eu tenho amigos, eu tenho para quem abrir meu coração. Eu já falei para vocês, eu conheço muitos pastores, eu ando com muitos pastores, e como tem pastor frustrado, pastor que sofreu tanto, pastor que não tem amigos, pastor que está vivendo. Eu sempre digo isso, existem pessoas que oram muito mais do que a gente, que jejuam muito mais do que a gente, e não experimentam o que a gente tem experimentado aqui. Então isso é graça e misericórdia de Deus, que o Senhor me livre de um dia achar que isso é obra minha, é obra da Marisa, é obra de misericórdia. Agora, o que acontece aqui, irmãos? A gente precisa ter um entendimento, do seguinte: se tem algo aqui que me preocupa um pouco na nossa igreja, assim, que a nossa igreja tem crescido, mas proporcionalmente, a disposição daqueles que querem servir na igreja, que se colocam à disposição para fazer qualquer coisa, não é na mesma proporção. A igreja cresce 20%, a equipe de trabalho continua a mesma. A igreja cresce mais 10%, a equipe de trabalho continua quase a mesma. A igreja cresce mais 20%, a equipe de trabalho quase a mesma. Por quê? Porque são pessoas, e talvez seja uma falha minha de trabalhar pouco isso. Porque talvez vocês não estejam entendendo essa questão de o ID, essa questão de eu preciso fazer discípulo. Eu um dia fui alcançado por intermédio de alguém, eu preciso alcançar pessoas também. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente passa a compreender: poxa vida, tudo isso que eu experimentei na minha vida, tudo isso que eu estou experimentando na minha vida, isso não pode ficar só para mim. Eu preciso compartilhar com outras pessoas também. E Paulo entendeu isso perfeitamente. Por onde eles passavam, o Espírito Santo se movia. Eles fundavam, iam construindo igrejas, levantando igrejas, e levantavam presbíteros, pessoas responsáveis por aquela igreja. Assim como eles, irmãos, homens e mulheres apaixonados por Cristo, formavam e conduziam a igreja. As pessoas viam nítido na vida dele e de Barnabé a paixão por almas, a paixão pela obra. E aquelas pessoas falavam: não quero ser que nem esse cara, eu quero fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Paulo escreve, né, irmãos? E a gente vê aqui que Paulo escreve em particular para cada igreja. Paulo escreve para a igreja de Éfeso, Paulo escreve para a igreja de Coríntios, Paulo escreve para a igreja lá em Tessalônica, ele escreve particularmente para cada igreja.
Ele podia fazer, irmãos, depois dessas igrejas todas fundadas e terem levantado homens que estavam conduzindo essas igrejas, os presbíteros, Paulo podia fazer uma circular, mandar uma circular lá para todas as igrejas, igual para todas. Paulo podia fazer lá um memorando de práticas e normas para todas as igrejas, mas não. Paulo conhecia cada particularidade de cada igreja, então ele escreve especificamente uma igreja para cada igreja, assim como Deus nos conhece de maneira particular. Particularmente Deus fala comigo de uma maneira que talvez fale diferente com o Márcio, fala com o Márcio de uma maneira que talvez seja diferente do Arthur, fala com o Arthur de uma maneira que seja diferente com o Daniel, e assim o apóstolo Paulo fez com cada igreja, assim como Deus faz de maneira particular com cada um de nós. E assim como nós somos únicos, Jesus nos escreve, nos fala também, nos dá ordem, nos dá direção daquilo que nós precisamos fazer. E para encerrar aqui, irmãos, eu queria que você fosse lá em Apocalipse, que agora nos fica um alerta. Lá em Apocalipse, eu queria que você fosse no capítulo 2, dessas cartas particulares que Deus escreve por intermédio do apóstolo Paulo, que o Senhor escreve por intermédio do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Éfeso foi o quartel-general do apóstolo Paulo, irmãos. Éfeso é um modelo de igreja que Paulo estabeleceu por intermédio do Espírito Santo. E olha o que o Senhor escreve para mim e para você. Paulo escreve, que o Senhor escreve para mim e para você, por intermédio de João. Deus falando aqui para mim e para você. Apocalipse, a carta que ele escreve para Éfeso. Aqui é o Senhor falando diretamente, né? Nós vamos ler o capítulo 2, versículo do 3 ao 7. Diz assim: vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Começa elogiando aqui, né? Contra você, porém, eu tenho visto que vocês abandonaram o primeiro amor. Lembre-se de onde vocês caíram, arrependam-se, pratique as boas obras, pratica como praticava no princípio. Se não se arrepender, virei e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: vocês odeiam as práticas nicolaítas, pecados, né? Como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Irmãos, a igreja de Éfeso era um modelo de igreja. Era o quartel-general do apóstolo Paulo. E a gente vê aqui que o Senhor está falando, por intermédio do apóstolo João. O Senhor está dizendo aqui a revelação que o Senhor deu a ele. O Senhor está dizendo a esta igreja aqui. Primeiro o Senhor começa com elogios, fazendo elogio. Essa igreja tinha muitas qualidades. Era uma igreja que odiava o pecado. Era uma igreja que não compactuava com as coisas erradas, assim como todos nós aqui, irmãos. Vocês são homens e mulheres santos de Deus. E o que é santo? É o perfeito que não comete pecado? Não, mas é aquele que busca a santidade, aquele que busca a justiça, mesmo diante de todas as nossas falhas, todas as nossas debilidades. Nós somos homens e mulheres que buscam a justiça. E o Senhor aqui está fazendo vários elogios a esta igreja. Mas aí ele diz o seguinte: eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Que é o primeiro amor, irmãos? O primeiro amor eles não estavam preocupados em compartilhar as experiências que eles haviam tido. Estavam ali tranquilinhos, ali no mundinho deles, na igrejinha deles, no grupinho deles, nas células deles. Eles estavam ali tranquilos. Vamos viver a nossa vida aqui abençoados pelo Senhor e despreocupados com aqueles que ainda não conheciam a palavra de Deus. E o Senhor diz: o que eu tenho contra vocês é que vocês abandonaram a obra de fazer discípulos. O que eu tenho contra vocês é que vocês abandonaram o projeto de fazer discípulos. E parece, irmãos, que essa carta foi escrita ontem, né? Parece que esse livro foi escrito ontem, porque é o que nós vivemos nos dias atuais. Por isso que de tempos em tempos nós precisamos ouvir as mesmas coisas.
Mas aí ele continua: mas há uma coisa a favor de vocês: vocês odeiam as práticas nicolaítas, os pecados, como também eu as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Eu sempre digo isso, irmãos, e aqui eu quero encerrar para a gente orar. Eu sempre digo isso. A salvação é nos dada igual para todos nós. Todos nós vamos para o paraíso, vamos estar com o Senhor quando nós partirmos dessa vida. Agora, galardão, cada um terá o seu. Cada um terá o seu. E como será o meu galardão? O meu galardão será através daquilo que eu apresentar diante do Senhor. Diante do Senhor. Na sexta-feira nós estávamos aqui. Quantos estavam aqui sexta-feira? Deixa eu ver. Quantos estavam aqui sexta-feira? E nós ouvimos um testemunho tão bonito aqui, irmãos. Tão bonito. De dois irmãos, o Luciano e o Tico, que se conheceram numa batida de carro. Um bateu no carro do outro. Aí a partir disso nasceu uma amizade. Um evangelizou o outro. E o Tico contava aqui, né? Ele começou a discipular o Luciano. Ele dizia assim: convidei ele para minha célula. Não falei que era uma célula, falei para ele que era uma reunião, que nós nos reuníamos para falar da vida, para compartilhar as necessidades, compartilhar as alegrias. E ele foi. E a partir daquela reunião, não teve uma reunião que ele fosse que ele não levava alguém da família. Aí ele começou a ir para a igreja. Não tinha uma reunião, um domingo que ele fosse que ele não levava alguém novo da família. Aí, resumindo, irmãos, no batismo, uma paulada só. Foram 12, né? Batizou-se 12 pessoas da mesma família, numa paulada só. Porque uma pessoa decide falar a respeito do amor de Deus. Aí aquela experimenta o amor de Deus. E assim vai. Já contei o exemplo aqui da Marisa também, né? Da família dela. Porque assim, irmãos, quando a Marisa não é uma evangelista, nem era. O Luciano não é, o Tico não é, e tantos nós aqui não somos. Mas a partir do momento que a gente decide resgatar alguém para Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus faz o trabalho. Então a minha oração com você nessa manhã irmãos, eu queria que você fizesse uma autoanálise aí, e você, diante do Senhor, você conversasse com Ele e falasse assim: Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu sou tão tímido, eu sou tão tenho dificuldade para falar, eu tenho dificuldade para me relacionar, sou tão introvertido. O que eu posso fazer para contribuir mais no reino de Deus? Sabe, irmãos, ele diz assim, ele faz algumas recomendações, alguns elogios. Ele diz: olha, eu tenho contra você, igreja, tenho contra você, comunidade da graça em Santo André, que abandonastes o primeiro amor. Mas ele termina: ao vencedor, eu lhe darei o direito de experimentar a árvore da vida eterna e passar a eternidade comigo. Eu acho que é isso que ele quer, irmãos. É isso que ele quer. Ele quer nos dar um ânimo novo, ele quer nos renovar, para que nós sejamos instrumentos, a começar na nossa casa, no nosso condomínio, lá na sala da faculdade, lá na seção do nosso trabalho, lá na loja que você trabalha, lá no bairro que você vive. Agora, para isso, eu e você precisamos nos colocar à disposição. Quantos estão dispostos a isso? Amém? Vamos ficar em pé.